Verdade, devocional de 17 de junho. Pai Nosso, princípios da oração cristã, parte 3. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, de 9 a 13. Precisamos ter em mente que na oração dominical não temos uma mera sugestão de como podemos orar. O Senhor trata de como devemos orar. Mas vimos que isto não significa necessariamente usar estritamente as mesmas palavras, mas que nossa oração deve seguir os mesmos princípios e atitudes subentendidas na oração dominical. Quando Jesus disse, portanto, vós orareis assim, ele quis dizer, é desse modo ou é com este espírito que vocês devem orar. Então deveríamos considerar atentamente esta oração e avaliar até que ponto nossas próprias orações estão de acordo com os princípios aqui ensinados. Já vimos que a oração de Nosso Senhor se divide em 2 blocos, com 3 petições cada um. Observamos então que as 3 primeiras petições dizem respeito a Deus e as outras 3 referem-se a nós. Até aqui, já demonstramos que a oração cristã envolve uma compreensão de Deus e do seu caráter, começa com uma atitude de adoração, prioriza a glória, o reino e a vontade de Deus, constitui-se numa expressão de dependência diária de Deus, tem uma perspectiva comunitária antes que individual, além do que ela deve refletir piedade com contentamento. Nesta terceira parte, meditaremos sobre a segunda petição do segundo bloco, no verso 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E o grande princípio geral aqui ensinado é o de que a oração cristã reconhece a pecaminosidade do coração, o demérito diante de Deus e a nossa dependência da sua misericórdia e graça. Perdoa-nos as nossas dívidas, ensina-nos o Senhor a pedir. Antes de tudo, esta petição trata de nossa necessidade espiritual fundamental, uma correta relação com Deus. Sabemos que o pecado nos separa de Deus e bloqueia nossas orações, porque está escrito, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Isaías 59, de 1 a 3. Sabemos igualmente que mesmo redimidos continuamos pecadores. O pecado que habita em nós nos faz devedores diante do nosso Criador e não temos com que pagá-lo. Não há nada que possamos fazer de nós mesmos para agradar a Deus. Devemos concordar com o profeta Isaías em que todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Isaías 64, 6. E porque Deus é santo e não pode deixar de punir o pecado, não fossem as suas infinitas misericórdias reveladas em Cristo, já teríamos sido consumidos por sua ira. Que seria, pois, de nós se não fossem as misericórdias do Senhor? O perdão do Senhor é nossa grande necessidade espiritual. Ao reconhecimento de nosso demérito, damos o nome de confissão, pela qual tomamos posse das bênçãos da justificação pela fé, revestindo-nos da justiça de Cristo. Cremos em nosso Salvador que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, como está escrito em Colossenses 2,17. A confissão, portanto,
É o meio de nos aproximarmos do trono da graça, tendo o coração purificado de má consciência, por meio do sangue de Jesus. Porque ele pagou o preço, é que podemos pedir: perdoa-nos as nossas dívidas. Por sermos objetos da graça e da misericórdia do Senhor, ele não espera de nós outra atitude para com nossos devedores que não o perdão. Por isso, ensina-nos a confessar nossos pecados com a disposição de perdoar os nossos devedores, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E nos adverte nos versos 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não é que perdoar o próximo nos torne merecedores do perdão de Deus. Perdão é obra da sua graça. O que o Senhor quer nos ensinar é que se alguém não está disposto a perdoar, significa que não experimentou ou não compreendeu o perdão de Deus, pois uma coisa é resultado da outra. Não perdoar aqueles que nos ofenderam revela falta de discernimento da gravidade do pecado e da extensão do perdão de Deus. É por isso que, em geral, as pessoas mais ressentidas e rancorosas são as mais atormentadas com sentimento de culpa. Se compreendermos quão desesperadamente corrupto e pecaminoso é o nosso coração e quão frequentemente transgredimos os mandamentos de Deus, teremos compaixão daqueles que nos ofendem. Martin Lloyd-Jones captou o sentido da passagem ao comentar: a prova que fomos perdoados é que perdoamos aos outros. O homem que sabe que foi perdoado em virtude do sangue vertido por Cristo e nada mais, é o indivíduo que sente compulsão de perdoar a outros. Não pode mesmo evitá-lo. Sempre que eu me vejo perante Deus e percebo ao menos alguma coisa daquilo que meu bendito Salvador fez por mim, então me disponho a perdoar qualquer coisa que outrem tenha feito contra mim. Dessa forma, a nossa disposição de perdoar deve refletir o perdão que já recebemos. Não temos o direito de esperar de Deus aquilo que não estamos dispostos a demonstrar ao nosso próximo, especialmente se ele for nosso irmão. A falta de perdão deliberada e contumaz revela um coração endurecido que nunca foi tocado pela graça interior. Como diz a Escritura em Colossenses 3,13, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.